Estamos aqui hoje com o dono da coisa toda, Dr. Vinícius Fiscarelli, diretamente do estado de São Paulo para o Paraná. Estamos aqui com a fera. E aí, Vinícius, como é que estão as coisas? E aí, Bruno? Joia? Bom, cara, tudo certo? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tudo Fala certinho. mais para nós aí da tua trajetória, de como está e como foi até agora a sua carreira profissional. Ah, cara, foi uma montanha-russa, né? Eu acho que a maioria dos advogados, né, pelo menos os que eu tenho mais proximidade, cara, é uma montanha-russa, principalmente se pega aí, eu que sou um pouco mais antigo, né, se eu posso dizer assim, vou fazer quarentinha já esse ano, então, se a gente pegou todas as fases, né, a fase lá, eu passei na prova da OAB em 2010, então você pega de 2010 até hoje, tudo que mudou na advocacia, principalmente relacionado a redes sociais, né, que eu acho que foi o grande marco aí, grande divisor de águas na advocacia, né, foi isso, mas, pô, foi uma montanha-russa, cara, a trajetória e tendo que se adaptar, né? Se adaptar aos momentos que a sociedade vivia, se adaptar eventualmente às teses que vinham surgindo aí com o tempo, então... fácil nunca foi, isso aí eu te garanto. Isso é verdade. E conta aí para nós, qual que é a sua especialidade hoje? Como é que... Cara, qual que é o seu trabalho hoje? Eu comecei lá em 2012, na verdade, que eu comecei a me especializar em ações de reajuste para servidor público, né? Então eu tive muita sorte de ter caído no escritório, né, que eu costumava advogar, onde eu aprendi a trabalhar essa tese, né, a tese do servidor público, estadual, no caso, e aí depois eu fui estudar servidores federais e tudo mais, mas a minha maior especialidade, né, se a gente pode dizer assim, porque a gente sempre pega um pouquinho de cada coisa, mas depois de um tempo onde eu já consegui, na verdade, uma especialização maior nessa área, foi reajuste salarial para servidor público do Estado, né? Então, no Estado de São Paulo eu tenho a maioria dessas ações, e posteriormente, junto a esse reajuste salarial de servidor público, a área previdenciária. A área previdenciária também sempre me chamou muita atenção, né? Uma, que é a quantidade de pessoas, né, que a gente poderia ter como cliente dentro da área previdenciária, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Então, eu sempre busquei ali ver onde estava um nicho com maior quantidade de pessoas para gente, como advogado, fazer esse trabalho, né, de defesa aí dos direitos dessas pessoas. Então, essas duas, na verdade, são as duas áreas em que eu mais atuo. Acho que 95% das minhas ações são nessas duas áreas, né, reajuste salarial de servidor público e depois ações previdenciárias. Aí dentre o direito previdenciário nós temos aí as mais diversas teses, né, que a gente pode trabalhar hoje em dia e eu acredito que até agora a gente tem feito um trabalho muito bom. Maravilha. E me diga lá, como é que você entendeu, quando você começou a entender de tráfego pago? Como é que foi cara, isso apareceu na tua vida profissional? Isso foi uma questão que, na verdade, aconteceu na pandemia, né? Depois, naquele momento ali entre 2019, né, 2020, ali onde a gente tinha... a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, as coisas estavam fechando muito, e aí eu comecei a assistir alguns cursos, né, e na verdade não era nem relacionado ao direito, né, era relacionado, na época, se eu não me engano, era milhas aéreas, né, que o pessoal fazia, então comecei a comprar curso relacionado à milha aérea, e aí eu mudei para algumas... para entender melhor, estava todo mundo preso dentro de casa, não sabia o que ia acontecer, e eu comecei a estudar mais essa questão do digital, e aí dentro desse curso, para não me estender muito, eu me deparei ali com algumas pessoas falando de tráfego pago, né? E achei interessante aquilo lá, porque antigamente, poxa, sabe que advogado não pode fazer captação nenhuma de cliente, né? De forma indevida ou por terceiros. Quando eu vi essa situação, eu falei, aqui tem uma possibilidade em que ninguém está explorando ainda, né? Essa questão da realização do tráfego pago. Mas enfim, aí eu comecei a estudar realmente o tráfego pago, fui aprender a fazer o tráfego pago,
a criar anúncios online, a fazer isso. E isso hoje, não só isso, né? Porque isso aconteceu em 2019, mas você pega aí de 2010 a 2019 ali, eu já tinha até uma quantidade considerável de ações, né? E o tráfego pago veio para ajudar nessa questão de conseguir clientes através da internet, né? Como eu falei para você, a gente é de uma época que não tinha muita essa questão da internet, né? Então, você ou era por indicação que você conseguia cliente, ou era por algum outro meio, um nome seu conhecido na cidade, de uma família que já vinha de advogados, né? Mas os advogados iniciantes, quem é advogado aí sabe do que eu estou falando, você se formava na época. E você não tinha uma família que vinha da advocacia, você não tinha nenhuma indicação para ninguém, quem que ia te indicar, né, cara? Ninguém te conhecia ainda, então... aí pensando nisso que eu comecei a me especializar nessa questão do tráfego pago, da advocacia, e hoje, da última vez que eu olhei ali, já passamos de 12 mil ações já protocoladas, Olha né? só. Desde 2010 isso, né? Então é um trabalho que vem sendo realizado aí há mais de 16 anos. Então, o tráfego pago entrou na minha vida dessa maneira, né? Na pandemia, quando a gente eventualmente não sabia muito o que ia acontecer, e aí eu decidi me especializar nisso, e graças a Deus, dentro do que a gente se propôs ali a fazer, deu certo. Maravilha. E me diga uma coisa, e diante desse número de ações, como é que fica a situação do advogado perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Rapaz, OAB? aí eu vou te falar uma coisa, hein? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega, velho. O bicho pega. Principalmente porque, se você levar em consideração isso que eu falei para você, de pessoas, né, que não estão acostumadas ainda ao tráfego pago, e pelo que eu pude ver, né, a minha experiência atuando no Tribunal de Ética, depois de muitas representações recebidas, obviamente, né, porque aqui eu não vou ser hipócrita também de falar que isso não assusta quando chega lá... Ônus e bônus. Ônus e bônus. Então, algumas vezes eu tive sim que me defender no Tribunal de Ética, e observando como tudo funciona dentro do tribunal, cara, a gente vê que a maioria dos relatores ali, das pessoas que julgam, é claro, e tem que ser, são pessoas mais de idade, mais velhas que nós, né? Como eu falei, eu vou fazer 40 anos esse ano, então... Essas pessoas não conseguem muito visualizar essa questão, acham que tudo é captação irregular de clientela. Não conseguem ver a diferença ali de um anúncio que foi bem feito ou de um outro anúncio que não foi. Até porque o Conselho Federal da OAB já autorizou a utilização dessas ferramentas, né? Do Google Ads, do Meta Ads. Só que, do mesmo jeito que a gente tinha a proibição antigamente de captação irregular de cliente, hoje continua existindo a mesma legislação. A mesma regra. O artigo 34 ali do Código de Ética e Disciplina não mudou, ele é o mesmo. Então, você tinha captação irregular antes, você tem essa captação irregular hoje, né? Não é por conta do tráfego pago que isso foi aumentado, né? O que eu percebo, na verdade, é o quê? Os advogados que não sabem fazer tráfego pago e muitas vezes se enrolam na hora de apresentar uma defesa no Tribunal de Ética, quando eventualmente ele é acionado ali, né? Quais que são, eu acho, as principais causas onde o advogado é acionado? Com o advento da internet, das ferramentas digitais, é o tráfego pago, com certeza. Não que isso vá diretamente influenciar para você ser representado por algum advogado ou por alguém, não é isso. Pode ser também, um dos maiores índices de representações contra advogados são de colegas advogados, né? Isso eu posso falar com toda a propriedade, porque eu sei disso. Mas, quando você faz um tráfego pago, bem feito, você começa a receber muito cliente, a pegar bastante contrato, e você começa eventualmente numa cidade a distribuir muita ação, já desperta um sinalzinho lá daquele juízo. Ele fala, poxa, esse advogado está distribuindo muita ação, eventualmente ele não tem escritório na cidade, o escritório dele é de outro estado, ele está distribuindo ação aqui nesse estado que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí esses juízes, eles começam a pegar um pouco no seu pé. Então aí já entra a advocacia predatória,
O que eu acho muito interessante, até você disse isso em algum momento lá para trás, é que a gente tem que ser muito sincero e realista com o nosso cliente. Exatamente. Então, quando você tem uma situação dessa, é muito simples, a gente vai, liga para o cliente e fala, ó, comparece até o cartório do fórum, né, se apresenta, fala, não, eu sou o cliente, né, eu fui até ele, até o advogado. Eu contratei ele para me representar mesmo, então, porque aí fazendo isso, você acaba eliminando esse braço onde os juízes e os juízos, eles começam a pegar no pé do advogado, e aí se eventualmente, já tive casos assim também, se você pega um contrato numa outra cidade, e aí o juiz pede para você reconhecer firma da procuração, e aí no começo eu queria discutir, né, falar, não precisa reconhecer firma, porque não precisa. E aí eu não juntava a procuração com reconhecimento de firma, só juntava a procuração com assinatura normal, física, escaneada. O juiz arquivava o processo, extinguia o processo sem resolução do mérito, né, e mandava o oficial OAB pela advocacia predatória. Então, é uma situação em que, muitas vezes, o advogado que utiliza dessas ferramentas vira refém. Por que ele vira refém? Porque se você é advogado, você faz tráfego pago, você pega a ação em outra cidade ou em outro estado, o que pode acontecer? Pode acontecer isso que eu falei, eventualmente um juiz te representar, e aí depois você vai entrar numa situação onde, se o juiz expedir um ofício para a OAB daquela cidade vai falar assim, aquele advogado de fora vai vir na minha cidade e vai pegar a ação aqui, não vai não, coisa nenhuma. Então, você já está refém ali do Tribunal de Ética também. Por isso que, muitas vezes, na maioria delas, você não tem que ficar discutindo o mérito dessa questão, né? Você tem que tentar arquivar esse procedimento na OAB de várias outras maneiras. Então, assim, para quem pega muita ação, para quem faz a utilização dessas ferramentas digitais, cara, eu acho que o Tribunal de Ética e o advogado, eles vão andar sempre junto, e cada vez mais eu vejo que o advogado vai ser obrigado a se especializar nessa área, seja para se defender ou seja para atuar na defesa de colegas advogados no Tribunal de Ética. E diante dessas vividas aí, dessa vivência que você teve aí em relação às representações, o que você viu que é a maior causa de arquivamento dessas representações? Cara, a gente consegue definir algumas, sim, viu? É isso, puxando até esse gancho aí do que eu falei para você, né, de discussão de mérito. Muitas vezes eu pequei lá no meu começo, né, quando eu recebi minhas primeiras representações ali, em tentar a todo momento discutir o mérito dessa representação, né? Então eu ficava ali, né, a gente faz a petição lá do direito, aí discutia o mérito, mas assim, fortemente, né? E muitas vezes, como eu disse para você, o mérito dessa questão já está decidido pelo relator, sabe? Ele acha que você, como a gente vê em qualquer área do direito, isso também, essa captação de causa através de cliente pela internet, ela é muito interpretativa. Então, vai caber ao relator interpretar a legislação conforme aquilo que ele está observando. Então, se você é um advogado de fora, de uma cidade que ninguém te conhece, se você é um advogado que está atuando na cidade onde você não tem escritório, e você cai no Tribunal de Ética dessa cidade, provavelmente, não tô colocando aqui uma regra geral, tá? Mas vai ser uma interpretação ali do relator se você fez uma captação indevida ou não. Então, discutir o mérito dessa questão eu acho que é válido, mas não é o melhor caminho. A principal causa de arquivamentos, depois disso que eu falei, que a gente vê, são nulidades e prescrição. Assim, disparado, nulidades e prescrição. Tá? Se você tem algum processo no Tribunal de Ética, se você está respondendo alguma representação e você está a todo momento aí discutindo o mérito disso daí, pode discutir, só que preste muita atenção em nulidades e prescrição, cara, porque essas duas situações são as que mais arquivam processo dentro do Tribunal de Ética. Por conta disso que eu falei, às vezes você vai justificar muito o mérito ali da questão e o relator já decidiu, o voto dele já está pronto, faz semanas, né? E aí quando você começa a discutir, então, a analisar o processo ético disciplinar com mais razão e menos emoção,
A partir do momento que você recebe a sua notificação, a famosa cartinha do Tribunal de Ética, chega lá na sua cartinha. presente defesa prévia em 15 dias, a rola e testemunha, e o caramba 4. Naquele momento, onde é muito temido pelos advogados, né? Onde, pô, a boca seca, o coração dispara, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Nesse momento, é o momento que você tem que ficar mais tranquilo de tudo, porque você já sabe o que você vai fazer. Você já tem na sua cabeça, a sua estratégia é exatamente traçada para o que você vai fazer dentro do Tribunal de Ética. Agora eu vou agir dessa maneira, agora eu vou me manifestar, ou agora eu não vou me manifestar para eventualmente ser nomeado um relator, um defensor dativo, e aí esse defensor dativo vai atuar no meu processo. Olha a dica que eu estou dando. Vai atuar no meu processo, e lá na frente eu vou poder pedir uma nulidade em relação à defesa desse defensor dativo, né? Então você já começa a utilizar de estratégia dentro do processo do TED e não mais uma discussão de mérito, onde você vai poder gritar ali o quão alto que você quiser, que não vai adiantar. Agora, se ocorrer algum tipo de prescrição ou se tiver alguma nulidade disso daí, acabou. Eles não podem discutir. O Conselho Federal, ele tem a jurisprudência dele é muito unificada, cara. Então é muito difícil você ter no Conselho Federal dois julgamentos sobre a mesma matéria de maneira diferente, até porque tem recurso para o pleno também, né? Tem vários tipos de recurso dentro do Tribunal de Ética e Disciplina. Mas as duas maiores causas aí de arquivamento e de extinção dessa representação do Tribunal de Ética são as nulidades e são as prescrições. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, não. E hoje aí, diante de tudo isso, qual que é o maior erro do advogado no Tribunal de Ética e Disciplina? Ah, cara, ó. O advogado, ele comete principalmente, na verdade, o maior erro, o maior de todos, é você querer apresentar uma defesa sem entender da legislação do TED. Ponto. Esse é o maior erro. Se você acha que é porque advogado, a gente acha que a gente pode atuar em qualquer situação, né? Não, pô, eu sei, é só ver lá 2, 3 artigos que eu vou saber, vou entender. E não é bem assim, porque se você não entende a legislação do TED hoje, do Tribunal de Ética, você vai apresentar uma defesa, só que uma defesa falha. Uma defesa onde, mais uma vez, você vai ficar discutindo o mérito. Então, o principal erro do advogado, a base de tudo, é não precisa ser especialista, mas entender realmente como o Código de Processo Penal é aplicado de forma subsidiária no procedimento ético-disciplinar. A maioria dos advogados criminalistas também, eles até acham que entende mais do TED, realmente sim, mas mesmo eles têm que se especializar, têm que estudar, têm que debruçar ali sobre as várias normas e legislações do TED para conseguir apresentar uma defesa de qualidade. Então, o maior erro é você não estar preparado para aquilo lá. O segundo maior erro é discutir o mérito. É isso que eu estava falando para vocês agora. Quando você vai discutir o mérito de uma representação sua, não é que você está errado, mas você tem que discutir o mérito dessa representação. Só que você vai ter, muitas vezes, em que você já sabe disso, sabe que o mérito está perdido. Tem situações em que o mérito está perdido. Tem situações em que você não vai conseguir reverter. E a gente já sabe isso muito antes. Né? Nessas situações, não adianta você ficar discutindo o mérito. Nessas situações, você tem que utilizar a estratégia para, eventualmente, conseguir uma nulidade dentro desse processo ético-disciplinar. Né? Você não vai esperar acontecer uma nulidade. Não, você vai lá e você vai conseguir uma nulidade dentro do TED. Você vai tentar esticar esse processo ao máximo, utilizando a própria legislação do TED. Você vai esticar ele para tentar uma prescrição, eventualmente. Então, por isso que eu falei, voltando ali nas maiores causas, né, de arquivamento do TED, são nulidades e prescrições. Então, o maior erro do advogado hoje, cara, é exatamente isso. É você julgar que você sabe fazer uma coisa que você não sabe. Você sabe apresentar uma defesa no seu processo civil, aí na sua área previdenciária, só que você não sabe apresentar uma defesa no processo ético-disciplinar. Exatamente. Então, para de discutir mérito de processo ético-disciplinar. Não para, mas se atente a outras coisas. Vire especialista realmente no processo ético-disciplinar e tente esticar até conseguir uma prescrição.
Essas são, assim, ó, as maiores dicas que eu posso dar são essas. Maravilha. E diante de tudo isso, como é que você vê aí o futuro da advocacia com essas novidades e inovações? Cara, eu acho que, olha, cada vez mais, assim, o futuro da advocacia, cada ano que passa eu falo assim, não, esse ano eu acho que foi já o ápice, agora vai começar a cair, né, meu? Mas cada ano que entra me surpreende mais por conta disso. Ano passado foi um ano muito bom da advocacia, principalmente para quem quer começar Pô, passei na OAB, e agora? Você já consegue, com as ferramentas digitais hoje, você consegue já pegar cliente dessa forma. Entendeu? Não é igual antigamente. Antigamente tinha captação também. Eu lembro que no interior de São Paulo, onde eu morava, chegava carta pelo correio de escritórios grandes de São Paulo, já com procuração, com tudo. Então, sabe, a captação sempre existiu. O que eu acho que ficou mais legal agora foi que quem está se formando tem mais possibilidade de crescer do que antigamente. Antigamente essa captação era escancarada e ninguém falava nada. Era até uma defesa para os escritórios grandes usar o código de ética e disciplina para os menores não conseguirem se alavancar. Agora, com o advento dessas tecnologias digitais de tráfego pago e Google Ads, enfim, dessas coisas, você consegue fazer com que o advogado que não é tão experiente chegue num patamar aí, cresça de uma maneira até que relativamente rápida. Então, eu estou muito esperançoso com o futuro da advocacia. 2025 foi muito bom para a advocacia e esse ano está sendo melhor ainda, na minha visão, por conta exatamente da utilização disso. Hoje você sabe que surgiram muitos coaches advogados aí. Sim. Coaches advogados é o que mais tem nisso tudo. E aí eu falo uma coisa para todo mundo, eu não preciso de nenhum coach advogado aí falando que eu tenho que trabalhar mais para conseguir dinheiro para o meu filho, para minha família. Isso daí a gente sabe. Não é, eu não estou aqui dizendo que você tem que todo dia matar um leão ou não. Não é isso, até porque eu sou anti-coach advogado. O que eu prego é o seguinte, faça o mínimo que você tem que fazer, porque na sua cabeça você sabe qual que é o seu plano aí dentro da sua cabeça. Faça o mínimo, aprenda a utilizar as ferramentas digitais para você. Se você já tem uma estrutura grande, maravilha, meu amigo. 2026 vai ser seu. Se você está começando agora, você precisa aprender a utilizar as ferramentas digitais, aprender a utilizar o tráfego pago e aprender a criar imagens, criar anúncios, né, que justifiquem você estar fazendo aquilo lá. Então, eu não preciso que ninguém me fale o óbvio, só que às vezes muitos advogados não querem nem fazer o óbvio, que é trabalhar um pouquinho por dia e tentar eventualmente, daqui 2, 3 anos, estar numa situação assim, ó, infinitamente melhor, eu tenho certeza disso, do que está hoje, porque é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, é um negócio que vai vir com o tempo, né? Se você acertou uma campanha e um anúncio, onde você pode cobrar de forma antecipada, você pega o nicho de médico, o nicho até do Tribunal de Ética defendendo advogados. Quanto que você acha que um advogado não cobra para defender outro advogado? Exatamente. É 10 pau. Entendeu? Então você faz uma campanha aí para advogados se defenderem no Tribunal de Ética, você faz uma campanha para o nicho de médico, você faz uma campanha tem várias, onde você pode cobrar honorários antecipados, você começa a cobrar aí R$1.000, R$2.000 para fazer um contrato, um atendimento desse, né? Uma defesa dessa, uma atuação dessa, e se você pega 10 por dia, 10 por mês, que é 1 a cada 3 dias, pô, você tá ganhando 15, 20 mil reais por mês, exatamente, sabe? Imediatamente. Isso eu não tô falando nem, imagina você tá atuando na área previdenciária, então, quando você quer pegar aí 20, 30 ações por mês, e muita gente, quando eu falo isso, acha, nossa, mas aonde você consegue pegar 30 ações por mês? É muito comum hoje em dia você conseguir fazer isso. É que as pessoas, às vezes, estão muito acostumadas com esses coach advogado, que falam que é 1.000 ações, que não sei o que, blá, 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 e se esquecem de entender, procurar entender que dá certo. O futuro da advocacia é esse. Você está vendo que está tudo indo para o direito de forma digital. E você não precisa sair fechando 1.000 ações por mês. Você não vai ficar rico em 2, 3 meses, igual os caras te prometem aí. Só que se você aprender a fazer tráfego pago, se você aprender a se defender no Tribunal de Ética, o futuro seu dentro da advocacia está mais do que garantido, porque
eu acredito que não precisa mais que isso, não. E hoje em dia, né, das audiências e a conversa com o cliente tem sido através da internet, tem sido Exato, tá através disso. tudo através disso. Então, poxa, hoje em dia é muito tranquilo você né, se mostrar. Você não está fazendo uma captação, você está fazendo um anúncio onde você está informando o direito da população e, eventualmente, essas pessoas, a partir do momento que você fica ali conhecido, começa a criar uma base, essas pessoas vão te procurar de forma natural para representá-las, né, diante de qualquer situação. Então, eu acho que o futuro da advocacia é esse, Bruno. Eu acho que, mais do que nunca, as ferramentas digitais aí, elas vieram para ficar, já estão. E se você demorar muito, já tem nicho aí que já tá saturando, né, meu? Você pega o direito previdenciário aí, a galera de auxílio acidente aí, de loas, tá complicado. Tá, a galera A internet é todo dia aparecendo propaganda disso. Exatamente. Mas é isso, cara. Bom conversar com você. Obrigado. Segue junto. aí, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Tem muita polêmica ainda aqui, hein, pessoal? Se você não está acostumado ainda com o Tribunal de Ética, você não está acostumado a fazer o tráfego pago, né? Inclusive, fica o meu convite aqui para vocês, tá? Eu sou a comunidade Zet Juris, na verdade, é uma comunidade para advogados, onde você consegue, dentro dessa comunidade, fala aí, Brunão, sei que está aparecendo aí, ó, dentro da comunidade Zet Juris, no QR Code aqui, ó, aponta aí onde está o QR Code. Dentro desse QR Code aí, galera, vocês vão conseguir pegar ali os cursos, né, de tráfego pago, curso de defesa, de especialista em defesa no Tribunal de Ética. Então, são aulas gravadas que já estão disponíveis lá para vocês. Pô, Vinícius, eu quero aprender a fazer Tribunal de Ética para mim e para começar a trabalhar nessa área também, que é uma área muito lucrativa na advocacia, defendendo colegas dentro do TED. Vai lá que você tem o curso do TED aí. Ah, Vinícius, eu quero aprender a fazer o tráfego pago para mim, para o meu escritório, ou eventualmente fazer para outros escritórios também. Tem o curso nosso de tráfego pago. São aulas gravadas, aulas ao vivo que a gente faz e também grupo de WhatsApp, enfim. Todas as ferramentas para você em 2026. Não estou dando uma de advogado coach aqui não, mas começar devagarzinho, aprende a fazer o tráfego pago aí para você, aprende a fazer o tráfego pago aí para o seu escritório, que você está vendo, não sei se você segue esses advogados aí que tem estruturas aí milionárias, mas os caras fazem esse tráfego pago. Só que você começa de leve, vai pegando suas 5, 10 ações no mês, daqui a pouco você está pegando 20, 30, 50, 100, e aí vai aumentando o seu nicho. Fechou, pessoal? Valeu. Se inscreve no canal aí que vai ter mais vídeo, hein? Vamos lá. Falou, Bruno. Valeu. Bora.